Antigamente, existia nas escolas, eu não sou dessa época, tá? Minha sogra que me conta, que existia palmatória. Então a professora tinha o direito, não sei se é direito, né? Ou se era dever, tinha o direito de bater nos alunos com a palmatória. Não sei se alguém aí já escutou essa história. E minha sogra conta que ela era canhota, ela queria escrever com a mão esquerda, era o mais natural para ela. E não, ela era obrigada a escrever com a mão direita. Então, ela levava uns tapas na mão esquerda para poder usar a mão direita. E hoje ela escreve com a mão esquerda e com a mão direita, mas ela se considera canhota porque ela tem muito mais facilidade com a mão esquerda. E pensa só, isso há muitos anos atrás, hoje isso já inverteu totalmente. A gente saiu do direito do professor poder bater no aluno para educar para uma lei contra a palmada. Olha como isso inverteu, né? Antigamente era correto, podia se bater, nas escolas existia palmatória, hoje não. Hoje existe a lei contra a palmada, nem o próprio pai, a própria mãe pode bater no filho, e eu super concordo, sou totalmente contra a violência, sou totalmente contra bater. Ainda bem que surgiu a lei da palmada, que os pais não podem mais bater nos filhos, porque eu acho desnecessário, eu acho que isso não educa. Então, o que eu tô mostrando aqui pra vocês? Como que isso foi invertido. E se a gente pegar aquela educação lá de trás e trazer para os dias de hoje, a gente não vai ter resultado, a gente não vai formar os adultos que nós somos, né? E hoje a gente vê que esses adolescentes, jovens, até as crianças pequenas, coloca aí pra mim se vocês concordam. A palavra que eu uso, elas são imediatistas. Imediatistas, querem as coisas imediatamente. Então, ele pede um copo de água, ele quer que o copo de água chegue na mão dele num estalar de dedos. Ele te pergunta, ele quer que a resposta chegue para ele num estalar de dedos. Eline, por que isso tá acontecendo, né? O que a gente tem? Vamos olhar o nosso dia de hoje. Muita gente acorda, abre a geladeira, pega o leite que tá na caixinha, não vai na vaca tirar, pega o leite que tá na caixinha, pega o café que tá na cápsula e coloca ali na máquina, aperta o botão, o café sai. Olha só, antes a gente pegava o café, alguns moíam, ou pegava o pó pronto, fervia água, punha no filtro. Eu gosto desse ritual, né? Então, a gente fazia todo esse ritual. Hoje as crianças olham o café numa cápsula. Antes a gente tinha que pesquisar numa enciclopédia. Hoje as crianças perguntam, elas não precisam digitar. Elas não precisam digitar. Elas clicam no microfone do Google e perguntam. Fale sobre a história do Brasil, conte quando foi descoberto o Brasil. O Google vai e traz a resposta para elas. Então vocês entendem que não é só o eletrônico, o Google que traz a resposta, mas o café já vem pronto. Você clica no celular e você recebe na sua casa muitas coisas no mesmo dia. Então isso daí tá muito imediatista e elas acabaram aprendendo que a vida é rápida desse jeito. A vida é rápida desse jeito. E aí, se você trabalha fora, se você tem uma equipe junto com você, colegas de trabalho mais jovens, você vai ver que eles também querem crescer no trabalho assim, num estalar de dedos. Eles querem começar num trabalho e logo em seguida começar num cargo, numa função e logo em seguida já tá em outra. Começar com um salário e logo em seguida já tá com outro salário. Imediatista, eles querem as coisas muito rápidas, querem que as coisas se resolvam muito rápidas, né? E antes, como que funcionava? Quando a gente tinha aquela educação autoritária, o pai falava, o filho tinha que baixar a cabeça, escutar todo aquele sermão, tinha vez de falar, né? Escutar todo aquele sermão quieto, para depois falar se é que o pai e a mãe deixavam essa criança falar. Depois a gente veio para uma educação super permissiva, que é aquela que pode tudo. E por que os pais passaram por essa educação? Porque eles começaram a se culpar por estar trabalhando fora, tanto o pai como a mãe. Então pode, tadinho, o filho passa o dia inteiro longe da gente. Então pode, acabavam permitindo tudo. Só que nem o 8 nem o 80, né? Nem o branco nem o preto. Eu sempre falo pra vocês que existem mais de 50 tons de cinza. Qual que é esse caminho aí do meio? Qual que é esse caminho que a gente precisa encontrar, que existe um respeito entre essa relação? Beleza, Eline. E aí, o que a minha paciência de hoje tem a ver com o 8, com o 80, com a educação autoritária, com a educação permissiva? Em nenhuma dessas educações, olha só,
E nenhuma dessas maneiras de lidar com os filhos, de criar os filhos, foi se trabalhado muito a questão das emoções dos filhos, a questão dos sentimentos dos filhos. E isso tô falando da gente, tá? E tô falando dos nossos filhos de hoje. E tô falando talvez até dos nossos pais. Por quê? Quando a criança ficava nervosa, ficava irritada, ficava triste, o que você escutava? Escreve aí pra mim, o que você escutava? Quando você ficava triste, quando você chorava, quando você perdia um brinquedo, um objeto seu que você gostava muito, quando você ficava nervosa, irritada, o que você escutava do seu pai e da sua mãe? Quais eram as frases que você escutava deles? Criança não tem motivo pra ficar triste, não. Engole o choro, chorar pra isso. Por causa disso você tá chorando? Criança não fica brava. Criança não tem motivo, é só brincar. A vida da criança é só brincar. Não tem por que ficar brava. Adulto que tem que se preocupar. Adulto que tem conta pra pagar. Vocês não têm nem conta pra pagar. Quando tiver conta pra pagar, você vai ver como é difícil. Aí sim você vai ter motivo pra ficar brava, nervosa, irritada. E esses sentimentos eram vetados, eram cortados, eram como se fossem proibidos, né? Eu tô errada de ficar chorando, eu tô errada de me sentir assim, eu tô errada de me sentir triste porque eu perdi meu brinquedo, e mesmo que fosse algo que você gostava muito, né? Então, eu tô errada de me sentir assim. A gente cresceu acreditando que era errado ter esse tipo de sentimento. Lembra lá quando você era criança, você tava com um sentimento, você queria botar pra fora, seja chorando, seja ficando bravo, seja gritando, seja qualquer comportamento que fosse, né? Você tinha um sentimento, você queria botar pra fora esse sentimento e você era proibido de botar pra fora. E eu não sei se vocês têm essa lembrança daquele olhar, aquele olhar de raiva, de nervoso, de querer botar pra fora e ter que ficar quieta, ter que ficar contida com aquela emoção, porque você não podia botar pra fora, senão você ia apanhar, senão você ia ficar de castigo, senão você não ia poder sair, senão alguma coisa poderia acontecer com você, era alguma coisa que você não queria que acontecesse, né? Se a gente não aprende, enquanto criança, a lidar com esse sentimento lá atrás, a hora que a gente se torna adulto, a gente vai ter que aprender a duras penas aprender a lidar com isso.